Primeiro eu queria assim, agradecer a chance de enquadrá-lo nesse convite. Não está. Vai pra lá, senta lá. A pessoa que está falando não está no quadro. Uma voz do além, é um enquadramento que não prioriza, né? Então, bom, agora eu sentei na cabeceira. Primeiro, assim, agradecer a oportunidade desse convite, agradecer a professora Aline e agradecer também, ainda que não diretamente, todas as pessoas que trabalham para que esse espaço de encontro e de troca de saberes exista. Né? Todas as pessoas que diariamente contribuem e cultivam esse espaço. Então, saúdo todas essas pessoas. E aí eu posso começar contando para vocês, então, né, uma coisa que eu já falei, que eu vou repetir rapidamente, que é essa noção de que o encontro é uma reciprocidade. Então, estar aqui com vocês hoje contando essas histórias é uma maneira de eu atualizar o meu vínculo com essas histórias. Então, eu gostaria muito de ter um pouco mais de tempo para poder criar situações onde eu pudesse também ouvir e ressoar histórias de vocês, né? Histórias de vocês que têm um vínculo com esse lugar. Então, para mim fica como, não é uma falta, mas assim, eu considero aqui no nosso encontro uma possibilidade que a gente não vai ter condições de viver ainda. E fora a prática, né, professora? Fora a que prática. Isso é tão maravilhoso, que essa mulher é doida, é tão deliciosa. Vou contar a história com as práticas, né? Sim. Porque quando eu me formei em artes cênicas também num curso que talvez seja bastante parecido, ou enfim, comparável, tenha diferenças em relação a esse curso, né? E aí tomei contato com essa tradição teatral, que a gente entende que é uma estrutura de linguagem, além da estrutura política que eu falei também aqui quando eu estava pegando água, eu falei que o espaço da cena é um espaço político, porque é um espaço de transmissão e de transmissão e de criação, de afirmação de sentidos coletivos. Né? Você cria numa comunidade, afirma os sentidos que são comuns a todos, então é um espaço político. Mas dentro da formação de artes cênicas, eu acho que a gente teve no nosso curso uma formação muito mais voltada para a linguagem. Né? Então, esse entendimento de que a cena é o encontro, ou é o lugar, o tempo e espaço onde as linguagens se convivem, as múltiplas linguagens. Então, o teatro como estrutura onde eu posso, na verdade, inserir os elementos que eu me interessar. Na verdade, a pergunta do fazer teatral é, afinal, o que te interessa? O que move você a estar neste espaço? Então, essa pergunta, eu levei ela bastante a sério e comecei a me afastar de uma produção teatral que tinha como prioridade, ou como centro norteador, as grandes narrativas, ou essas narrativas legitimadas, ou essa estrutura dramatúrgica convencional, e comecei a apostar nos elementos constitutivos da cena, e a desmembrar essa configuração cênica que a gente geralmente conhece como o espaço cênico e a duração de uma peça teatral de começo, meio e fim. Então, uma primeira coisa que aconteceu comigo, logo que eu me formei, é que eu fiz uma viagem para o sertão do Ceará, numa região que chama Cariri, e conheci a Fundação Casa Grande. Vocês conhecem? Que é uma fundação da memória do homem Cariri, que é um memorial que recobra e que transmite para as novas gerações esse manancial de um homem originário, de uma civilização originária daquela região. E essa fundação Cariri, ela foi criada para as crianças poderem ter um lugar para ficarem, porque os trabalhadores agrícolas tinham as suas jornadas de trabalho e as crianças não tinham onde ficar, então elas ficavam ali e elas cuidavam do manancial da memória coletiva, e as crianças narram a memória coletiva dentro da Fundação Casa Grande, que hoje é um centro cultural, e essas crianças cuidam do centro cultural. Elas têm uma rádio local, tem um teatro, tem um museu com um acervo arqueológico de pedras e de materiais que contam a história do homem Cariri, e elas narram. Então, essa experiência que eu tive em 2004 foi uma experiência que me marcou muito, porque eu entendi que a narrativa, e aí voltando para a configuração tradicional das artes cênicas, né, que a gente sempre parte do pressuposto de que alguma história tem que ser contada. E, de fato, é muito antigo, muito enraizado em nós, a tradição de contar histórias. Na verdade,
no fato de narrarmos as nossas histórias. Então, não é qualquer coisa o sentido narrativo com o qual a gente está lidando dentro das artes cênicas. Né? Não é uma coisa qualquer, é uma coisa que, na verdade, até extrapola as artes cênicas, se a gente for entender que tudo na nossa cultura narra as nossas histórias. Então, eu comecei a perceber que o vínculo com a narrativa, na verdade, ele é tão profundo e tão transversal que, na verdade, ele não precisa ser tratado como uma narrativa convencional ou numa estrutura teatral. Ele pode ser, a narrativa, ela está em absolutamente tudo, em qualquer objeto e no nosso corpo. Então, quando a gente olha qualquer coisa, quando a gente encontra qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer ser vivente, a gente tem a possibilidade de encontrar uma narrativa e uma história de mundo. Essa noção, ela mexeu muito comigo, porque aí eu entendi que eu não precisava estar numa configuração, assim, eu sei que vocês estão, a gente veio juntos no carro, e vocês estão muito entusiasmados pelo espaço cênico. O que eu estou falando agora pode parecer um pouco na mão contrária, e num primeiro momento foi, porque quando eu me vi jovem atriz, eu não quis entrar num sistema de processo seletivo de audição para participar dos grandes espetáculos, para me sentir artista. Na verdade, foi um dizer não para esse sistema, né? E eu moro numa cidade que é São Paulo, onde tem audições todos os dias. Se você quiser, você só fica fazendo isso. E esperando os resultados. Você chuta uma moita, cai 1.200 artistas, atores e... Entendeu? Não, vão, assim, se anunciam, sei lá, hoje no Instagram, uma audição, aparecem centenas de pessoas. Então, esse ambiente, ele começou a me desinteressar. Então, por isso é que eu estou contando essas histórias para vocês, né? Eu não estou dizendo que esse espaço da cena ele deve ser abdicado, mas num primeiro momento foi uma escolha que eu fiz. Então, quando eu fui para o Cariri e vi as crianças num ambiente rural, filha de agricultores, contando as histórias dos seus ancestrais dentro de um centro cultural, eu entendi que tudo conta história. E aí eu comecei a me interessar por essas temporalidades, por essas narrativas. Então, esse é o primeiro, assim, a primeira partilha que eu posso fazer é essa noção de que contar histórias é um processo muito mais profundo do que exatamente encontrar uma dramaturgia para minha peça de teatro, né? E acho que vocês têm uma experiência aqui, essa experiência de inventar os mitos, né? De você ter no seu olhar a percepção de que um copo de plástico em cima da mesa é uma porção de mundo. E diz muito sobre relações interhumanas, intersexuais. Como foi difícil conseguir um copo de plástico Hoje, agora. Porque a universidade está contra os resíduos. Então, porque é um material, porque tem um modo de ser feito, porque tem um tempo de degradação, porque tem uma corporeidade, né? O sujeito que se senta... Tem um cataclisma ecológico. Assim, tem uma noção de tempo. Esse copo, ele tem uma temporalidade, ele tem um ritmo. Então, assim, quando o nosso olhar, isso que eu estou falando da narrativa das coisas, é uma coisa que eu estou contando para vocês, mas que é muito radical quando eu falo isso, porque é uma noção de temporalidade, é ler a temporalidade das coisas. Esse é o exercício, ler a temporalidade das coisas. Né? Então, eu comecei a fazer performances de 7 horas de duração, porque a experiência não era o clímax, o começo, o fim. Era um contínuo que me sintonizava numa temporalidade que atravessa a nossa noção de tempo cotidiano de duração. A gente entende o tempo como duração. E, na verdade, a experiência de tempo, ela é uma abertura para uma sintonia com a narrativa das coisas que extrapola a nossa noção a nossa medida de tempo. Então, essa noção de narrativa das coisas tem a ver com temporalidade, né? Então, isso foi uma coisa. Outra coisa também foi a experiência corpórea, né? Que a gente teve um processo de formação muito estruturado numa tradição teatral que tem a ver com um entendimento de corpo como sendo corpo energia, né? A gente se formou numa escola que tem professores que se afeiçoaram, que também tem muito isso, né? O corpo docente forma uma tradição. Então, o corpo docente com o qual a gente se formou é muito apegado a uma tradição teatral que existiu nos anos 50, nos anos 60, que na verdade foi uma perspectiva da produção artística que atravessou todas as linguagens
linguagens artísticas, que era da experiência e não de uma narrativa. Né? A gente viu no século XX as artes cênicas passar por um processo de morte da narrativa. Não interessava mais contar as histórias, mas ter uma experiência de distorção de tempo e espaço para acessar um corpo energético, um corpo que é o seu fluxo de movimento, fluxo entre consciência e inconsciência, né? Numa época, no século XX, numa época que o inconsciente começou a ser muito interessante. Então, que é a galera do Grotowski, do Bárbara, né, do teatro antropológico. Que eram metodologias que os artistas iam para retiros e passavam muito tempo afastados da sua rotina cotidiana para poder acessar uma corporeidade que não era previsível, que não era prevista. Então essa formação, que é uma formação que tem a ver com uma prática corporal muito intensiva, então como é que eu coloco o meu corpo numa sintonia, numa vibração capaz de produzir um estado de presença que se afasta das questões políticas que atravessam o meu corpo cotidianamente. Então, a prática teatral, eu acredito muito, para mim isso faz sentido, ela tem um manancial conceitual muito grande, né, onde você lida com questões, né, com ideias, com reflexões, com a observação que você faz da vida e do seu cotidiano, e ao mesmo tempo tem uma outra prática que você se afasta completamente disso e você vive uma experiência a partir das suas próprias corporidades. Então, a gente tem que, eu acredito e eu vejo que o processo criativo, ele caminha com essas duas pernas. Uma perna é o que eu identifico, o que eu escolho, quais as palavras, e a outra coisa é o avesso disso, é o que eu não posso nem sequer dizer, é o que eu nem sei direito o que vai ser, é o que eu faço todo dia, ao mesmo tempo é o que eu me proponho a fazer todo dia. Então, essa coisa do treinamento, é uma coisa que, é uma palavra que eu nem gosto, na verdade, do treinamento, porque isso tem uma herança de um corpo disciplinado, e na verdade não se trata da repetição, mas é criar um momento do seu dia onde você acessa possibilidades de corporeidade, sabe? Que seja o silêncio, que seja a respiração, que seja uma caminhada, que seja se mover durante... Aí tem essa noção do programa, que como uma possibilidade de você criar uma forma, né, de como é que eu vou acessar a corporeidade. E aí corporeidade é uma palavra que eu estou usando para chamar um estado de presença onde você embaralha a noção de tempo, essa noção de tempo-duração que eu estava dizendo para vocês. Porque a gente está o tempo inteiro condicionado nas temporalidades das durações. Ah, é uma aula de 2 horas, ah, é um dia, é um período. Então, como está ligado ao tempo da fábrica, que está ligado a um tempo... Que é um tempo, que é um tempo político, tem essa dimensão política do tempo, mas tem uma dimensão linguagem também desse tempo, né? Por exemplo, para eu falar aqui, eu preciso me organizar com as palavras, não dá para eu extrapolar a forma da fala, senão eu não acesso vocês. Por mais que eu queira acessar coisas que talvez eu não consiga dizer com as palavras, entende? Então, assim, essa organização temporal, o livro também, o objeto livro, é um objeto de uma ordenação temporal de começo, meio e fim muito rígida para isso que eu estou falando aqui, para esse momento da corporeidade, que é um momento de pura transgressão das instâncias de poder que atravessam as nossas corporeidades. Então é a hora que você tem a capacidade de, porque você tem uma tendência a gostar de um trabalho tudo bem? Tava protegendo! Tava protegendo! É o cheiro. Mosquito me distraiu. Então, não, eu acho que você estava querendo falar alguma coisa. Se vocês quiserem falar alguma coisa a qualquer momento, tá? Sim. Então, assim, o manancial... então, quando eu vi os meninos, as crianças do Cariri falando sobre a memória Cariri, eu tive um... Eu não sei dizer o que eu vivi naquele momento, mas eu perdi a noção de tempo. Eu perdi a noção de que eu estava lá e eu falei, cara, isso aqui me chama muito, isso aqui é muito interessante. Então, essa coisa da prática diária é uma coisa que eu penso que todo artista tem que levar muito a sério. Né? Que seja, puta, eu vou acordar de madrugada durante um mês e eu vou olhar o luz do dia nascer e vou pensar em todas as pessoas que eu já perdi. Anota, você tem
ali já um material de trabalho. Daqui a pouco, puta, cara, eu vou todo dia depois do almoço, eu vou olhar, eu vou ficar olhando para uma parede branca e vou ver o que aparece na minha cabeça. Quais são as ideias que vêm espontaneamente sem que eu tenha. Puta, vem tal coisa. Você começa a abrir o espaço para o nada. Assim, criar possibilidades de vazio. Isso eu acho que é muito, assim, isso está muito mais à frente do que você aprender um conteúdo. É na hora que você consegue instituir na tua rotina os espaços de vazio para o seu processo criativo germinar, aí você ganhou uma maturidade como artista. Então eu fui muito em busca disso. Porque era um tempo que eu falava, meu, o que eu vou fazer? Puta, aí eu comecei a fazer yoga. Foi fundamental a yoga para mim, né? Como uma ferramenta, não como uma tradição que eu quero seguir e conhecer profundamente. Mas eu encontrei aquelas formas e fiz dela um caminho para eu conversar com essas corporeidades que eu sou interessada. Essas práticas. Acho que a prática do corpo, para mim, foi uma coisa que fazia muito sentido. Então, vou deixar em, como diz o Renato, reserve, como que cozinha, né? Bota para crescer a massa do bolo. Um outro elemento, agora eu vou sair um pouco da questão cronológica, né? E vou trazer essa noção de que a cena é o tempo e o espaço do encontro das coisas, e que a gente escolhe as coisas que a gente quer conviver em cena, né? Acho que isso é o maior tesão da cena. É um espaço de composição, é um espaço que você determina as noções de tempo e espaço que aquele espaço-tempo da cena vai ter. Então, é um grande prazer fazer isso, né? Ver as coisas conviverem. Então, com o que eu quero conviver no espaço-tempo da cena? Eu comecei a me perguntar. Ao invés de ficar fazendo audição e querendo participar dos espetáculos, eu me perguntei o que eu quero levar para o espaço vazio, afinal? O que me interessa? E aí, por incrível que pareça, a primeira coisa que apareceu foi a sonoridade. Na verdade, eu tive uma grande amiga que é radialista até hoje, e ela me ensinou é muito louco o encontro, né? O encontro, ele é uma transmissão de saberes, independente do contexto, né? Então, eu tinha uma vizinha que era radialista, vivia com equipamento e fone, e um dia ela me botou para ouvir uma casa de mosquito, que tinha uma casa de marimbondo que tinha na janela dela, o microfone ela botou perto, e aí o barulho dos insetos, assim, parecia uma máquina, era uma coisa enlouquecedora. Eu fiquei alucinada pelo som amplificado dos insetos. E aí eu comecei a perceber que o som, na verdade, é uma matéria, um comprimento de onda muito rico, porque ele é imaterial, ele não tem o apelo sedutor da visualidade, que a cena tem um apelo da visualidade, né? O ator, as atrizes, tem um tesão muito grande de como eu vou me apresentar visualmente, né? De como eu estou. Então, a gente trabalha muito nessa chave. E a sonoridade vai para o sentido oposto, porque não é sobre isso, né? Mas, ao mesmo tempo, como é que essa sonoridade me desloca para noções de tempo e espaço não lineares? Que acho que é disso que a gente está falando, né? É essa procura que eu estou falando dentro do espaço das práticas, né? Como é que eu crio na cena uma experiência de tempo e espaço não linear e não estruturado na duração. Então, quando eu comecei a ouvir, e aí eu comprei um equipamento que é super barato, assim, tipo, é um equipamento semi-profissional, acho que eu paguei R$120, assim, um equipamento que até hoje é o mesmo equipamento que eu uso, ele não é nada ostensivo enquanto equipamento, mas ele é um microfone. E aí você bota o fone, bota um cartão de memória e aí você começa a se relacionar com o mundo de uma outra maneira. Porque você tem a possibilidade de capturar o som e reproduzir. Olha que coisa maluca, né? A gente lida com a tecnologia, né? A gente estava falando, vindo para aquela coisa do vídeo. O vídeo entrou na sensibilidade contemporânea. Todas as pessoas entendem a linguagem do audiovisual como um sistema de transmissão. Então, assim, a tecnologia, ela nos dá possibilidades de criação e de composição, é um fato. Então, pegar o som e reproduzir num espaço vazio e na ausência de luz, você começa a imprimir no espaço uma experiência de tempo muito específica, né? Então, eu
eu comecei a me interessar pelos sons e comecei a criar um acervo de sons. Então eu comecei a criar pastas no Drive de sons que eu ia gravando. E às vezes acompanhado de uma descrição. E aí eu comecei a embaralhar os textos e os sons, e era muito curioso ver como é que a narrativa do som tinha uma sonoridade totalmente imprevista do que... Assim, foi muito curioso criar um arquivo, porque também tem isso. Quando trabalha com mídia, com audiovisual, você começa a criar uma metodologia de arquivar os materiais. E essa metodologia é muito importante, porque senão você perde os materiais. Você perde a potência de ativação dos arquivos. Então, como você lida com seus arquivos, você vai ter que inventar. Ah, se eu vou criar uma pasta só com os vídeos a partir da data ou a partir do tema. Bom, eu inventei uma metodologia de gravar sons dos meus arquivos de som. Eu gravava a mídia e um arquivo de texto, onde eu descrevia onde eu estava, eu estava em tal lugar, dia tal, não sei o quê. E depois, outro texto, que era a experiência que eu tinha de ouvir o som fora do lugar de onde o som estava. Esse som me remete a um barulho de vísceras, parece que eu tenho vários sons, eu tenho coisas até que já são preciosas, porque eu gravei manifestações que já não existem mais, e eu tenho gravado disponível no SoundCloud, posso mandar os links para vocês, de cantos de povos que já não cantam mais, e eu tenho um arquivo do canto, assim, então você começa a ver que esse material, ele só ganha com o tempo. O tempo passa, esse material ele vai ganhando valor narrativo. Então, assim, num primeiro momento, eu fiquei muito encantada, e sempre com a coisa das práticas diárias. Então, na minha casa, não tem nada de negócio de sala de dança, porque sala de espaço de prática já é um luxo, assim, quando você tem um espaço de trabalho, você já começa num lugar assim, entendeu? Eu nunca tive, até hoje eu não tenho uma sala de dança minha. Para eu ir lá e falar, agora eu vou dançar. Não tem. Às vezes eu vou trabalhar tantos meses aqui, então tem esse espaço, mas assim, é na sala da minha casa e é do jeito que dá. E ó, couro come. Couro come. Sabe, experiências de inversão, experiências de autotônomos, experiências de muito movimento e tudo com diário. A coisa da escrita é fundamental, porque você vive a experiência. E quando você escreve, você cria um desdobramento daquela experiência, você processa ela ganha sentidos. Às vezes, escrevendo sobre uma experiência, a partir de uma experiência, você encontra sentidos que na experiência talvez você não tenha percebido. Então, assim, essa coisa da disciplina, aí eu sou um pouco obcecada com a coisa da disciplina, sabe? Do diário. Eu sou meio a pentelha que faz esse material, e eu acho que isso me beneficiou num certo sentido, porque como eu trabalho de maneira totalmente autônoma e num processo criativo totalmente autoral, se eu não tivesse a disciplina, eu não tinha hoje um trabalho, eu não ia conseguir virar o rolê, porque como é que o que eu fiz até há 10 anos atrás, eu até hoje tenho esse material, entendeu? Então, os arquivos de som e as histórias que os sons contam. E uma coisa que é interessante nisso é levar a sério uma coisa que teoricamente... Ou que você não sabe o que é. Exato. Olha, você não estava preparada para esse encontro, você só se dispôs, né? E, bom, vocês estão vendo de onde eu vim, né? A gente fez um espetáculo que a trilha era som de eletricidade. Porque às vezes o som, ele está dentro do nosso cotidiano e ele passa como uma coisa banal. Mas se você captura, amplifica e edita, ele vira uma textura. E para quem ouve, é uma experiência corporal. Exato. Então, assim, todos os sons, eles têm a capacidade, quando manipulados, capturados, de virar narrativas. Aquele áudio do Corpo Integrado mesmo, aquele poema, ao contrário. A gente veio para dizer que eu falava sempre, e eles diziam, para onde nós estamos indo? E eu dizia, Relaxa, vai. Não sei! E eles ficavam putíssimos. Pra que saber? Eu ouvi uma coisa de uma mestrona, a gente tem as nossas mestras, né? Pessoas que realmente
assim, isso que eu estou falando da troca, eu não estou desarticulando a ideia da mestra, né? Eu estou colocando em simultâneo, né? A mestra também, ela se faz mestra porque ela tem para quem transmitir, né? Sim. Então, a gente tem as nossas mestras, que são figuras fundamentais, assim, e tem uma mestra que me falou, assim, não saber é muito bom. Sim. Dentro da lógica do processo criativo, né? Lógico, a gente está falando disso. Não saber é maravilhoso. Quando se caminha e você fala, cara, que delícia, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que é isso, eu não sei se esse trabalho ele vai ter as coisas que eu um dia já desejei que ele tivesse, eu já desejei isso, mas eu não sei se esse trabalho vai ser isso. Às vezes esse trabalho está à espreita num outro lugar que você nem sequer imaginou. Às vezes o material, por isso que essa coisa da produção do material também é muito importante. Produção de materiais. Então, assim, ter um diário do seu processo criativo, de como você se sentiu, porque às vezes tá ali à espreita o sentido, o nó da maçaroca de um processo criativo, às vezes está olhando para você e você não está vendo. E eles sabem disso. E eu vou falar, agora então, já que a gente chegou nisso, eu vou colocar o vídeo, enquanto eu falo, que é um trabalho que eu descobri de uma maneira fantástica, maravilhosa. Foi um trabalho que, olha, é muito louca essa relação com o processo criativo. Porque você faz as coisas, eu vou só deixar a foto e depois eu ponho o vídeo. Esse trabalho tem a ver com essa história. Ó, isso é humana, tá? Então, essa forma esse preta, monte preta. eu criei uma instalação onde eu me posiciono nos espaços de circulação pública com uma indumentária que me permite me esconder completamente, me cobrir completamente. E ali dentro eu fico dançando e aí meu corpo ganha todas as dimensões que eu quiser dentro daquela roupa que me protege. E os passantes, as pessoas, elas ficam convivendo com esse mistério, porque elas não sabem o que aquilo é, elas não sabem o que aquilo vai fazer. E o mistério começa a colocar as pessoas em relação. É um trabalho que eu faço há 10 anos, então eu tenho muita experiência do que esse trabalho gera. Então, tem uma história muito longa de como eu cheguei nisso, apesar de ser uma coisa absolutamente simples, né? Então, tem uma indumentária que eu fui fazendo aos poucos eu mesma, uma calça, uma saia sobrepostas, uns elásticos com... Tem um tecido que eu encontrei que eu falei, esse tecido é um tecido sintético, industrial, barato, o mais barato que eu achei. Só que ele tem um brilho que ele parece uma rocha. E aí, dependendo de onde a luz bate, ele vira uma montanha. E as pessoas ficam intrigadíssimas. Baixa a polícia, a última vez que eu fiz agora, no dia 5 de julho. Baixa a polícia, porque as pessoas não sabem o que aquilo vai fazer. As pessoas não sabem se tem ali dentro alguém armado. As pessoas acham que tem alguém armado lá dentro. Então, é um trabalho que tem a ver com a corporeidade. Assim, esse trabalho, ele é a tradução, é muito delicioso fazer num espaço onde tem criançada, porque a criançada desfruta do trabalho, desfruta assim, corporalmente, eles brincam, eles se deformam. Alguns adultos também, alguns adultos começam a conjecturar o posicionamento do corpo, mimetizando o meu corpo. Então é muito interessante ver que eles trabalham com essa simplicidade técnica. Eu não tenho assim energia elétrica nesse trabalho, entendeu? Eu não preciso de nada. E eu já viajei com isso daí para tudo quanto é lugar. Eu já fui para Portugal, eu já fui para Cabo Verde, para o Brasil, eu já fui para muitas localidades, e já fiz em muitas cidades, em espaço rural para o Brasil. Então eu me movo lentamente, então tenho controle do movimento muito grande, eu não estou ali numa atitude qualquer. Assim, o traje me cobre e me permite acessar uma corporidade que é absolutamente dessa ordem da não duração. Então, o caminhar, o me dobrar, o mover um braço, e todos os gestos me colocam numa situação onde o meu imaginário começa a brotar narrativas. É uma coisa assim, surreal como esse trabalho é um disparador de histórias, até para mim mesma. Eu começo a me lembrar de pessoas, é uma loucura. Porque são 7 horas. Então assim, a hora que passa 1 hora, 2 horas, a hora que passa, começa 3 horas, a hora que o trabalho começa, eu já percebi essa temporalidade. Da terceira hora para frente, eu já
me desconectei completamente da adoração e estou vivendo uma experiência de memória pessoal e coletiva, assim, radical, sabe? Do tipo, tá com o braço estendido, segurando o poema aqui na frente, e isso aqui eu viro um guerreiro, eu viro uma mulher, eu viro uma Amazonas, eu viro uma história inteira aqui, ó, no gesto. Daqui a pouco eu dobro e vou me movendo lentamente. E foi um trabalho que eu descobri, porque eu fui temporário. Aí, depois que eu fui lá pro sertão do Cariri, eu comecei a perceber que eu me interessava muito por culturas não metropolitanas. Né? Como eu vivi nesses últimos anos numa cidade cosmopolita, eu comecei a perceber que eu estava interessada em criar uma lógica de trabalho e de produção que fosse o avesso da cidade. Então eu comecei a criar tudo que era o oposto da cidade. Então trabalhos de longa duração, tudo lento, porque a cidade é velocidade, tudo encoberto e tudo misterioso, porque a cidade é tudo é afirmativo, né? Aqui é o espaço do skate, aqui é o shopping, você vai tomar sorvete, aqui você vai comer pizza, aqui você vai sentar num banco dividido em 3 lugares, aqui você vai andar rápido porque é uma via de acesso, aqui você não pode sentar. Tipo, esse controle do corpo na cidade começou a me gerar um desconforto tão grande que eu falei, não, eu vou criar um trabalho que eu possa estar na cidade como eu quiser. Então, todo o meu trabalho é a crítica da cidade. Começa por aí. E o meu interesse na pesquisa, então eu vou sair da cidade para pesquisar. Então eu comecei a pegar minha malinha, começar a fazer conexão com um amigo de amigo, tem lugar para ficar. Hoje eu já consigo, às vezes, alguns editais, porque eu tenho um portfólio, já fui para aqui, então tudo bem, a gente te dá um suporte aqui, você faz o trabalho, a gente dá comida. É tudo coisa assim. Acho que até hoje eu nunca ganhei para fazer, mas hoje eu já tenho a condição de criar uma estrutura onde eu não preciso investir. Então, eu trabalho em São Paulo, ganho meu dinheiro para pagar as contas para preparar a próxima. E a próxima foi o Alentejo, que aí foi uma oportunidade. Eu me submeti a um processo seletivo e fui selecionada. E eu tinha essa roupa, que eu não sabia o que era. Eu comecei, nos momentos das práticas, eu comecei a visualizar uma figura vestida de preto, muito imponente. Eu falei, gente, quem é essa mulher? Eu não sei, eu estou vendo isso nos trabalhos. Eu sei que parece negócio de bruxaria. Mas é porque quando você começa a trabalhar corpo, você começa a ver que o corpo não é só uma músculo de articulação. Você começa a ver que os seus sonhos começam a aparecer. Você tem uns devires. Eu não sei se vocês se conectam a essas coisas. De repente, quando esses momentos, assim, de quando você... Sabe quando você acaba de fazer uma coisa? Porque eu montei um espetáculo com ele, a base era isso. Sabe quando você... Tu viu de onde eu vim? Sabe quando você acaba de fazer uma coisa? Aqui, amigos, eu fui pra Lisboa, tem uma mulher que eu sou parceira dela, a gente tem alguns trabalhos juntos, ela é agricultora. E ela foi uma grande apoiadora desse trabalho, na verdade. Porque ela me levou para conhecer o Museu do Traje numa aldeia do Algarve, que é o sul de Portugal, que é uma cultura totalmente ocupada, assim, do norte da África. O sul de Portugal e o norte da África se confundem culturalmente. E eu conheci um traje muçulmano que as mulheres portuguesas usavam no Algarve. Então, assim, essa mulher me apoiou para eu conhecer esse traje. Quando eu conheci esse traje, e eu já tinha o meu traje, eu falei, eu entendi. Foi muito curioso. Ela me apresentou o traje tradicional das mulheres de Portugal. E eu com o meu vestido preto que eu estava vendo em São Paulo quando eu estava fazendo meus treinamentos. Vocês veem, né? O processo criativo. Você começa a mexer com a coisa, daqui a pouco a coisa mexe com você. Então, tem a ver com isso. Tem a ver. Você trabalha muito, mas chega uma hora que o trabalho também fala para você o que ele é. E isso apareceu, isso aconteceu. Eu não tenho como contar essa história sem falar disso, dessa magia que foi quando esse traje, que eu não sabia o que ele era, porque eu olhei para o traje e falei, beleza, é um vestido preto, mas aí eu vou tirar o vestido, eu vou rodar o vestido, eu vou fazer o vestido. Você consegue ver lá de dentro? Eu mal consigo ver.
Eu tenho umas brechas ali que eu só situo para não cair, então, qual que é o espaço que eu vou atuar? Essa praça. Então, para eu chegar na praça, porque eu vou coberta. Então, eu tenho uma visibilidade restrita, que, aliás, tem a ver com máscara. A máscara do teatro, ela não deve ser entendida de uma maneira geral, tem muitos tipos de máscara, mas a experiência do se mascarar, que é uma experiência tradicional nas artes da cena, tem a ver com essa corporeidade que surge quando você interrompe a visibilidade do seu ambiente. Ela não é só um anteparo de figuração para quem te observa de fora. Ela é um objeto que obstrui a sua relação com o seu entorno, a sua relação visual e a sua relação moral. Então, essa possibilidade do mascaramento que o tecido e que o traje me permite, isso me interessa completamente. Eu comecei a entender que o trabalho estava aí. Então, aqui foi a primeira... Aí, bom, vocês viram que eu estou falando tudo misturado, né? Porque eu fui para o Cariri em 2005. Em 2013, eu fui para Portugal. E conheci essa mulher, uma agricultora, olha isso, uma agricultora, planta azeitona, e tem uma sala de dança dentro da fazenda de azeite, e ela apoia artistas latino-americanos. Eu encontrei a mulher, né? A mulher me achou. Eu mandei um projeto para ela, que eu falei, eu tenho uma roupa, eu não sei o que ela é. Ela falou, você vai vir para cá, eu vou te descer com essa roupa aí. Porque você é brasileira, porque você... Nossa, achei que era um cavalo. Gente, eu achei que era um cavalo de show. Olha que coisa linda o som. Você já viu um cavalo? Nossa, eu já vi até assim, ó. E eu Maravilhoso. Não, Eu pensei numa coquinha gelada. Maravilhoso. Acho que ter um cavalo já é uma cena para fazer. É esse o nível de levar a sério os devires. É nesse nível, viu? Ai, eu achei que era um cavalo. Por quê? Por que tem um cavalo? Eu convivo? Não. Então tá no meu imaginário, tá na minha memória coletiva. O que é um cavalo? É um animal que foi o primeiro e o boi na construção da civilização como a gente entende. Foram os primeiros corpos que foram controlados para a realização dos projetos humanos, né, nós humanos, para a construção do que a gente conhece. Então, assim, tem muito... O cavalo é um animal que é cheio de psicologia. Mas essa coisa do som... Fora da questão erótica, né? Queria contar um caos. Eu sou casada com uma pessoa que é alucinada por som. A vida dele é o som. Então você tá na cozinha e ele ouve um som e ele fala, peraí que eu vou gravar! Mas um dia a gente estava, eu falei, Pedro, já tá na hora da gente dar aquele queima aqui nesse estúdio, que tava assim caótico, né? Ele entra em processo criativo e vira um caos. Ele tem lá um arquivo dele que ele vai deixando. E aí tem uma prateleira com uma série de objetos estranhos e tinha uma caixa, um pacote de café. E eu peguei o pacote e fui botar no lixo, né? Não! Esse é o grave mais bonito do mundo! Eu falei, o que é isso? Como assim? Ele falou, bota nos orelhas. E aí, você ouviu? Aí eu botei e ele bateu e era lindo o grave. Agora, como foi que esse homem Deixou guardadinho lá na brasileira. esse é o grave mais bonito que existe? O grave mais bonito do mundo. A minha amiga brasileira. É isso. Não jogue fora, não. E essa lógica, né, do ruído como um estímulo da cena e como parte da dramaturgia, assim, é uma coisa muito complicada para o público que só espera uma dramaturgia. Para a gente montando foi complicado, às vezes, deles irem acreditando naquilo, né? Quando vê o final, você fala... Mas o som, a nossa percepção sonora, ela está profundamente enraizada na nossa pele.
Então, o som, ele nos coloca em contato com a corporeidade, com noções corpóreas muito profundas. Enquanto a visualidade nos desloca para fora do corpo. Exato. O ver é necessariamente acessar o que está fora. Então, você entende o que você está vendo como uma coisa... Por mais que o teatro trabalhe nessa relação de refletir o corpo do ator e da atriz, reproduzem o meu corpo, então ver o corpo em cena, aquilo espelha o meu corpo, mas ao mesmo tempo é uma experiência do outro, aquilo não sou eu. Né? E o som, ele inevitavelmente, e o som num ambiente escuro, então, que a caixa cênica permite, que é um ambiente controlado, então aí você está completamente vibrando a corporeidade de quem está aqui dentro. Então, assim, é um material... E no audiovisual tem incrível de dilatar isso, de brincar com isso. De desarticular som e imagem. Né? Então, assim, quando eu fui morar com essa agricultora no Algarve, numa fazenda de produção, e aí conviver com pessoas com pessoas muito simples, porque a gente acha que é a Europa, mas você vai para a Europa, você sai das capitais europeias, você está num contexto rural de pessoas absolutamente simples e que tem também, assim, muitas... É uma cultura muito interessante. E lá eu pude acessar coisas que eu nunca imaginei. Né? Então eu tive momentos de silêncio e de caminhada muito longos, de dias e semanas, só convivendo com os castanheiros e com os porcos e com as ovelhas. E esse tipo de experiência, para mim, ela é muito importante para o processo de ter oportunidade, criar oportunidades de viver coisas assim. Para mim, assim, depois dessa de Portugal, em 2013, eu nunca tive uma experiência como essa. Não é uma coisa que eu faço com frequência, porque são coisas difíceis, são grandes oportunidades. Entendeu? Então, foi disruptivo na minha vida isso, mudou completamente toda a minha lógica. Bom, aí eu fui conhecer o tal do traje que as mulheres algarvias, as mulheres do sul de Portugal, se cobrem e usam, né? Isso deixa o olho de fora. E a dona dessa fazenda me convidou para que eu vestisse o traje e passasse alguns dias caminhando pela pequena cidade com o traje no meio da comunidade. E eu já com esse negócio na mala, sem saber o que isso era. E é desse tamaninho. É bem pequenininha. É uma comunidade de 2 ruas, assim, com uma igreja matriz. Aliás, é uma fundação de cidade muito semelhante com as cidades brasileiras, porque esse projeto colonial que a gente conhece. Exatamente. É a igreja matriz, o coreto e um pequeno comércio e alguns moradores. E o museu do traje, o bar e o museu do traje que tinha nessa cidade, nessa pequena cidade, com a memória do traje local. E as mulheres eram obrigadas a usar, as mulheres casadas, não crianças e até senhoras, obrigadas no espaço público a usar um traje que é uma cobertura, uma capa com um capuz, e a boca do capuz tem uma estrutura de papel duro, forrado com feltro, que cria um cone, e elas veem o mundo assim no fim do túnel. Eu usei essa roupa durante 3 dias andando pela pequena cidade, e as pessoas enlouquecidas. Eu sei de quem é este traje, aquelas velhas portuguesas, sei lá, me puxando, os homens interessados em me conhecer, porque eu estava com a mão segurando o negócio para fora, viram minha mão, e aí, veio um cara que queria casar comigo, eu sei, a sua mão é mão de moça bonita. E aí, despertou o imaginário da cidade, um alvoroço, e eu não recuo, as pessoas me seguindo na rua, vindo atrás. E eu lentamente, eu ainda não tinha esse trabalho, então eu me comportava cotidianamente com a roupa, eu me deslocava caminhando normalmente, sem saber o que fazer e o que seria esse trabalho, eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu estava conhecendo o traje e a experiência de vestir. Eu tenho registros disso, nossa. Aliás, registro, gente, registrem o trabalho de vocês. Vocês podem falar, não sei o que é, foda-se, escreve. Entendeu? Porque hoje eu fiz uma cena que é isso. Depois de uma semana, você fala, cara, isso aqui tem tudo a ver com o que eu já estou pensando, mais tempo e não percebi, entendeu? Então,
Deixa eu ver se eu tenho as fotos da Lições, deixa eu ver, Biocco, aqui ó, Biocco do Algarve. Biocco do Algarve, olha só o traje aqui ó. No dia que eu vesti uma roupa de base, que é uma roupa tradicional, e o Biocco, e fiquei caminhando. Não, é uma coisa incrível. Eu tenho mais fotos, mas aqui nesse site eu só tenho essas duas, né? Na pequena aldeia. E a experiência de vestir, aí eu falei, nossa, cara, que louco isso aqui. Como é que a pessoa fica aqui dentro sufocada? Como é que dentro de um lugar onde tem uma temperatura assim, desértica, né? Aí eu entendi essa questão corpórea. E voltei para São Paulo com o meu figurino do mesmo jeito que estava. Não, mentira. Lá eu comecei a filmar os ensaios. Os ensaios que eu ia na sala de ensaio fazer as práticas, isso eu sempre... Nossa, uma coisa... Tipo, que seja assim, vou ficar parada uma hora, vou me mover durante uma hora, vou usar um vocabulário de treinamento, vou fazer flexão de braços. Não importa muito a forma, num primeiro momento. Daqui a pouco você começa a criar as estruturas que você quer. Então, eu fazia essa prática sempre, lá na fazenda, nessas residências que eu fiz, sempre a prática. E depois o tempo vazio, o tempo que não se sabe, do que não se sabe, e essas coisas convivendo. E aí eu comecei a gravar e teve um momento que eu estava puxando o tecido e eu falei, cara, eu não sei o que isso é. Aí eu fiz duas coisas. Uma foi ir para a igreja no sol nascente com a roupa e ficar girando no próprio eixo. Porque eu falei, cara, a igreja matriz era uma igreja que tinha mais de 1000 anos. Na aldeia, nessa aldeia, a igreja matriz tem mais de 1000 anos. Já foi moura, já foi cristã 3 vezes. Moura, cristã, moura, cristã, moura, cristã, cristã. Campanário. É uma arquitetura que eu não tinha condição, eu ficava olhando, eu ficava muito passada na arquitetura, eu não conseguia, assim, a arquitetura transpira a narrativa. E eu, por mais que eu ouvisse a história que a comunidade me contava daquela arquitetura, eu queria de alguma maneira respirar aquilo. Então, como que eu acesso, minimamente através de uma experiência, essa arquitetura, essa igreja? Então eu ia bem cedinho, no escuro, me cobria e ficava só com um buraquinho de um olho e ficava girando em câmera lenta, olhando a paisagem, olhando a arquitetura, o detalhe da porta, o detalhe da janela, as pedras, a textura, a luz do sol nascendo, o campanário tocando, a gaivota, as árvores da frente. O foco, uma visão focal, muito detalhista, girando em câmera lenta durante o nascer do sol, dava 1h30, num ponto fixo. Eu fiz isso durante um mês. Comecei a ter uma percepção da ocupação daquele território, porque a igreja ficava num ponto alto. Então eu começava a imaginar as batalhas dos morros, imagina as histórias que eu ouvia da comunidade, porque eu também conversava com a comunidade, eu queria ouvir o que elas falavam, as velhas. As histórias, elas decantavam na minha cabeça e ganharam imaginação. Então, esse programa de ficar girando, eu tenho registro. Ai, gente, é tão bom. Eu juro pra vocês, tá nas residências artísticas, deixa eu ver aqui. Eu tenho, gente. Ah, eu tenho! Eu tenho mesmo! É um luxo. É um luxo ter isso aqui. Eu tava falando isso pra vocês e vocês... Ué, cadê? Ué? Tá passando. A pessoa não tem paciência com o próprio programa. Ela não conseguiu, gente. Então deixa eu ver que ele não tá aparecendo aqui. Talvez eu tenha subido o vídeo sem ser YouTube. Então aqui é a igreja matriz, tá amanhecendo. Eu fiz o vídeo, plano fixo. Plano fixo é um plano que é amigo meu, assim, eu gosto de trabalhar com plano fixo. Porque aí eu não preciso de algo de ninguém. Eu estou sozinha, eu posiciono a câmera, eu componho o enquadramento, o que eu quero que entre, o que eu quero que fique grande, né? A história do corredor é maravilhosa. Eu quero que esse espaço que seja narrado, então essa igreja é uma igreja gigante, ela nem cabe dentro do quadro.
e o meu corpo fica pequeno. Então era isso que eu queria. Eu queria que ela fosse um monumento e o meu corpo ali diante dela, nessa experiência de tempo. Então a composição do enquadramento não é qualquer coisa. Porque você, lá, a pessoa está lá. O passarinho vai embora. Então, e esse momento de solidão, e onde eu tenho uma coisa específica para fazer, girar com o olho coberto, no outro dia era outro olho, e o olho varrendo, na verdade não era nem tampado assim, porque aqui eu já tenho um enquadramento maior, eu fechava num tecido, então era um círculo, então tudo que eu via, eu olhava muito, sabe? Tipo, o castelo que tem do lado dessa igreja tem um castelo medieval. Então eu olhava. Então foi um exercício de observação que era performativo. Que eu não estava ali observando. Eu tenho um outro vídeo onde eu caminho no adro dessa igreja antiga para mapear. Então eu entendo esse vídeo de eu caminhando, entrando no adro da igreja, indo na direção da igreja, como uma documentação desse processo. É um material de arquivo que me dá a condição de eu contar essas histórias para vocês e para mim mesma, de eu me apropriar dessas histórias. Então eu fiz isso durante um tempo. Era isso, esse trabalho. Aí quando eu vim para São Paulo, eu falei, tá, e aí? O que esse trabalho é? Como é que eu vou fazer? Onde é que vai ser? Como é que eu vou apresentar isso aí? Como é que é? Como é que é isso aí? Passei lá 3 meses na fazenda, como é que é, né? Voltei com essa azeitona. Voltei com o quê? Bons azeites. Não sei. Olha que eu não sei. Não sei. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou pra praça, pro lado da batata com essa roupa, eu vou ver o que acontece. Eu vou descobrir que essa roupa é em público. Aliás, tem a ver com o que vocês estavam falando em um caminho. Eu preciso apresentar. Assim, quando a gente bota um trabalho, um processo diante de pessoas que não têm a menor noção do que a gente está fazendo, a gente entende o que aquele trabalho é. Às vezes a gente acha que o nosso trabalho é uma coisa e daqui a pouco não, ele é outra coisa. Então, o processo aberto interessa. Assim, por mais que você fale, mas o público, claro, a gente tem que ter respeito com o público, a gente tem que entender que o tempo do público, daquelas pessoas que estão lá sentadas e não estão fazendo qualquer outra coisa, estão diante de vocês, merece ser valorizado. Mas isso não quer dizer que você tem que ter uma coisa muito perfeita para mostrar, porque às vezes o que é perfeito para você não tem o menor sentido para aquela pessoa. Então, só de você criar uma estrutura inteligente, onde você carrega de intensidade um processo que tem a riqueza do processo, isso já é muito interessante para quem vai ver, pode ter certeza. A pessoa não está fazendo um serviço doméstico, não está na rede social, não está vendo novela, ela está vendo uma pessoa fazendo uma coisa que provavelmente ela nunca viu. Então isso é disparador da imaginação da pessoa. Então essa coisa do respeito do público a gente tem que pensar melhor. Porque senão, assim, o público é muito abstrato isso. O que é o público? O público está acostumado a ver tanta coisa. Desde Netflix até posts de Instagram. O que importa é você ter sentido para você o que você está fazendo. Mesmo que você não tenha uma composição completamente finalizada. Mas você tem, aquilo que você está fazendo tem sentido para você. E aí quando uma pessoa fazendo alguma coisa que tem sentido, isso a gente vê quando alguém trabalha. Quando você vê alguém fazendo um acarajé e é uma pessoa que ama o acarajé, tá tudo certo. Você vê a pessoa, você pode assistir a pessoa trabalhar. Ver uma pessoa trabalhar é uma lição de teatro maravilhosa. Porque a pessoa ela está em si fazendo alguma coisa que ela tem sentido para ela. Ela tem intimidade com os materiais com os quais ela lida. Ela sabe a que aquilo se deve. Então, o fazer, ele tem uma perfeição na sua proposição, no seu sentido, que a gente pode passar um tempo ali vendo porções de mundo, disparar histórias, quando a gente vê alguém com este vínculo com o que faz. Então, acho que essa questão ela é muito mais importante. Qual é o meu vínculo com isso? E como eu vou estruturar esse vínculo, esses fazeres, dentro daquele tempo e espaço, do que exatamente o espetáculo está pronto. E aí, botar diante das pessoas. Porque aí o trabalho gira. E você não saber o que é o trabalho... Eu aprendi esse trabalho, e justamente, estou contando, fui pro lado da batata.
têm a dimensão do que é o Largo da Batata? Você tem, mas vocês... Boa. Boa. O Largo da Batata é o lugar onde todas as manifestações do 1º de maio acontecem, é o lugar onde tem uma efervescência muito grande e um trânsito muito intenso de Porque pessoas. o Largo da Batata era o lugar onde os comerciantes do interior de São Tem um Paulo bicho aqui. traziam as batatas e as cebolas do interior para desovar em São Paulo. Tem um mosquito. Saiu? Não, Não? ele tá tipo Pronto, agora ele vai enlouquecer. Então, o Largo da Batata não é só uma atualidade. Eu jurava que era por causa de uma batata muito famosa. Não, assim, a fundação da cidade está muito conectada com esse lugar. Porque era um lugar onde a mercadoria agrícola era desovada na cidade. Então, era um ponto de circulação, de trânsito de pessoas, desde que São Paulo foi fundado. Né? Porque ali conecta com o centro da cidade, que é em linha reta. O Largo da Batata, o centro da cidade, o centro histórico, em linha reta, você chega no centro. Então, ali era um ponto de saída na beira do rio. Então, esse lugar passou por um processo de urbanização e de adensamento, mas ele reverbera uma circulação muito curiosa. É muito As louco. manifestações das diretas já aconteciam lá. Um monte de coisa histórica que você vê de grandes manifestações na cidade de São Paulo são lá na Batata. Só que passou por um processo de ocupação muito violento, que aconteceu o seguinte: os prédios grandes foram crescendo, que tinham muitos comércios pequenos, e tinha muito samba, tinha muita cultura popular. Esses pequenos comércios foram sendo fechados e agora é um lugar gentrificado, ou seja, grandes construções, é caro, e as pessoas, é um lugar de passagem, não tem um banco de praça para as pessoas sentarem. Então é um lugar de fluxo rápido. Perdeu completamente as relações interpessoais. O espaço ele está tendo, sobre ele, sobre essa tradição, tem essa outra realidade. E aí eu me coloquei nesse lugar e fui lá com a roupa, saí, eu morava ali perto, então eu fui caminhando, vestida, e aí já causando, né? O carro para, não sei o que, e eu parei no Largo da Batata. E é difícil causar em São Paulo, tem isso também. Não, porque justamente... Tudo é muito fora, extra cotidiano, é uma cidade muito louca. É porque é um efeito, assim, né? A cidade é uma forma política que se estrutura a partir da necessidade do encontro. Mas as metrópoles, elas ultrapassaram essa fronteira e viraram um lugar do anonimato e do desencontro, do desinteresse pelo outro. Exato. E isso é uma coisa sensível, assim, não é uma filosofia isso que eu estou falando. Você anda na rua, você pode estar toda ensanguentada, ninguém te ajuda, ninguém quer saber o que aconteceu. Entendeu? Então, assim, essa fronteira entre você causar uma situação extra cotidiana, então isso também está à espreita, pode ser que pode acontecer uma aglomeração, você pode causar isso, mas ao mesmo tempo, o que você propõe às vezes pode não causar absolutamente nada. A minha experiência lá no Largo da Batata foi muito parecida com isso. As pessoas não viam, eu estava invisível ali. Mas, desse dia, que foi a primeira vez, em 2015, que eu falei, eu vou pro Largo da Batata e vou ver o que esse trabalho é. E eu comecei, daqui a pouco, né, tem o trabalho de corpo de base, então, assim, mexer um braço não é só mexer um braço, então, o tempo eu comecei a perceber que a duração tinha a ver com a lentidão, porque eu já tinha girado na frente da igreja, então eu já sabia que tinha a ver com o lento. E aí eu comecei o trabalho, daqui a pouco o tempo passando, eu falei, cara, o trabalho nem começou, quando eu nem tinha noção de tempo. Aí o Renato, que é o meu companheiro, foi uma hora ver, falou comigo, Lu, você tá aí há 5 horas, eu não vou conseguir parar agora. Vou ter que ficar. E aí durou 7 horas, a primeira sessão durou 7 horas, e eu falei, cara, eu fazer isso. Eu tô no meio do Largo da Batata, só que eu tô conectada com a luz do sol, não tô conectada com a velocidade dos carros. E nem com a velocidade dos corpos.
eu estou conectada com o tempo da natureza, eu tenho uma percepção do rio, eu sei onde eu estou posicionada, e essa geografia eu sou capaz de imaginar. Então eu estou conectada com o território, e não com as camadas por sobre o território, de uma temporalidade mais atualizada. Pronto, o trabalho nasceu na rua naquele dia. E aí eu comecei a fazer. Fui para outro lugar no outro dia, aí o cara me viu, o cara da FAO, professor de arquitetura da USP, passou de carro, chegou na aula, falou, gente, eu vi na praça uma pessoa fazendo tava dançando, eu parei um tempo, tava coberto, não sei, tinha um menino na sala que me conhecia, eu sei quem é a Luana, é um trabalho que ela acabou de descobrir. Me dá o e-mail dela, ele me chamou para fazer uma fala. Eu falei, nossa, gente, isso que eu tô fazendo é alguma coisa. Estou fazendo existe, gente. E alguma coisa para arquitetura. O curso de arquitetura, gente. Qual é a faculdade de arquitetura, não? E depois que veio do negócio da igreja, olhando toda uma arquitetura. Então, eu contei essa Ela é uma história. arquitetura. Sim. Eu contei essa história. As pessoas ficaram chocadas. Nossa, que incrível. Meu, só porque eu levei a sério o rolê. Não é? Não é simples? Juro, cara. É quase bobo. Sim. Só que é levado a sério. Quando o cara me chamou para fazer uma palestra, eu falei para ele, olha, eu vou contar a história, mas eu não sei direito nem como começar, porque em Portugal. Ele conta o que é isso e como você chegou. Aí eu contei do jeito que eu conto para vocês, da igreja, do lado, do castelo, da apreensão da arquitetura, do meu corpo, da duração da corporeidade. Eles falam, cara, isso aí é uma aula de arquitetura. Fiquei passada. Aí eu comecei a ser convidada para fazer esse trabalho nos lugares. Nos museus, nos espaços institucionais. Que as pessoas entendiam aquilo como uma obra de arte muito interessante. Nossa, vou fazer, mas ali era outra coisa, né? E as pessoas, é uma obra de arte. Vamos apreciar. Aí fico olhando, que lindo, tá, mas aí, assim, tudo bem, né? Aí, agora eu só faço pagando, né? Porque nos primeiros, aliás, todos os meus trabalhos é assim, eu começo gastando o trabalho, faz do jeito que dá, isso aqui, daqui a pouco tem o material, tem os registros, aí vende o trabalho, daqui a pouco põe o preço. E aí eu comecei a vender esse trabalho. E aí as instituições pagavam e eu fazia, mas dura 5 horas no mínimo. Eu falei, não, pode ser uma hora só, uma hora. Senta aqui, as pessoas. Deixa eu ficar mais. Às vezes eu falava, tudo bem, eu fico uma hora. Aí dava uma hora eu não conseguia parar. Não, mas não precisa. Não é questão de precisar. Não é sobre o que você precisa. Não é sobre precisar. Você ainda estava diminuindo, você falava só 5, não era 7? Pois é, eu falava, olha, no mínimo 5. 5 horas, assim. Porque quando o Já tempo fica bom pra mim, é uma nossa. coisa impressionante, gente. Olha, essa experiência de tempo, é assim, isso faz sentido pra mim, né? Pode ser que pra vocês realmente não faça sentido. Mas me colocar em situações onde o tempo linear, ele é distorcido e você vive uma experiência de memória ancestral, eu nem sei como chamar, mas você começa a arejar na sua mente, na sua consciência, coisas que você nem sequer lembra. Assim, eu comecei a lembrar, nessa experiência do traje, de dançar 7 horas, momentos assim de quando eu comecei a andar, sabe? Tipo, do jeito que minha mãe me segurava no colo, coisas assim, muito remotas. Ou me vinha coisas que eu não sabia o que era. Depois, o meu pai me contava uma história da minha avó e falava, gente, isso aqui tem a ver com a história da minha avó. Então, assim, o corpo me deu a condição de eu perceber que o meu corpo, na verdade, ele é uma estrutura com a qual eu lido. Não é uma estrutura que eu coordeno e faço o que eu quero com ele. Eu converso com ele. É uma negociação. E esse trabalho me dá a oportunidade de viver isso. Teve um outro trabalho que eu fiz antes, em 2011, que também foi uma descoberta. Aconteceu por acaso, porque foi o seguinte, que é um trabalho que eu tenho muito orgulho de ter feito.
estava numa situação, e esse trabalho eu entendo ele como um vídeo, e é muito curioso que ele não tem áudio, ele é uma instalação, porque eu fui convidada, ele se chama Undina. Então assim, eu estava numa situação, ele é um vídeo instalativo, eu estou submersa num cilindro de água. Eu fui convidada para fazer uma performance numa instalação que é um aquabox, que é chamado, que é esse cilindro de água de acrílico, uma instalação maravilhosa, assim, uma coisa totalmente exuberante. E eu falei, tudo bem. Aí eu comecei a olhar para o cilindro, pensar, o que eu vou fazer dentro? Aí, olha que coisa, a gente tem que levar muito a sério. Meu, isso é uma coisa que nossa, eu vou insistir nisso. A gente estuda, a gente lê coisas, mas chega uma hora que essas histórias com as quais a gente lida na nossa consciência, elas dormem dentro da gente e brota no meio delas coisas que a gente não imagina. Então, assim, as nossas memórias infantis, a impressão que a gente teve de um som que não era, mas parecia uma coisa que veio na cabeça do nada. Essas coisas, elas têm muito valor dentro do processo criativo. Então, eu olhei para o cilindro e eu me lembrei de quando eu era criança, que eu tinha o cabelo comprido e eu brincava na piscina de fazer penteado com a piscina. Sabe aquela coisa de botar para frente, fazer, aí molha o cabelo, aí bota do lado. Eu brincava muito daquilo, porque eu tinha um cabelão. Ou um shampoo, de botar o shampoo e ficar moldando. Eu me lembrei disso, olha, que eu fiquei olhando para o cilindro do cara. Imagina, um curador, numa situação formal, e eu fui convidada, eu tinha um mês para fazer. Eu tinha que ter uma ideia. Aí eu falei, olha, posso vir amanhã para o maiô para entrar dentro do cilindro, para eu ver como é que eu me sinto lá dentro? Pode. Aí eu fui no dia seguinte, falei, caralho, difícil, porque tem um tubo, tem que respirar com um respirador. Tecnicamente ele é muito complicado. E eu falei, não vai ser daí que eu vou tirar a experiência desse trabalho, deu lá dentro, porque é muito técnico. Respiração, vedação do ouvido, vedação do nariz, assim, não é por aí. Eu vou ter que olhar para ele de fora e ver o que acontece comigo. E eu fiquei olhando pro cilindro e falei, cara, o cabelo. Eu vou fazer uma peruca. E eu tinha umas perucas em casa. Aí eu peguei uma meia calça, cortei uma perna, dei um nó e costurei 2 perucas na meia calça e vesti. E fui no outro dia pro ensaio com a peruca. Aí eu liguei para um amigo meu que trabalha com maquiagem e eu falei, o Westerly, chama o Westerly, ele é maravilhoso, é um grande parceiro de trabalho. Westerly, eu queria um cabelo, isso aí você vai ter que fazer de cabelo de verdade, né, de cabelo humano, isso vai dar muito trabalho, isso vai custar no mínimo uns 8 mil reais. Pra você fazer um cabelo que não embaraça, que não brilha aquele cabelo sintético. Eu falei, não, Wesley, você não tá entendendo, eu tenho um mês pra fazer e eu não tenho R$1. Deixa eu experimentar as minhas perucas de plástico. E as perucas ficaram maravilhosas. No primeiro dia eu falei, o trabalho tá pronto. Eu só preciso agora adereçar o cilindro, porque o cilindro ele tem um aspecto científico, ele é quase um tubo de ensaio. E eu vou transformar esse cilindro num jardim. Então eu comprei as plantinhas de plástico. Eu gastei R$250 para fazer esse trabalho. Com coisas que eu já tinha e com os materiais. Eu peguei essa camisola de brechó, eu costurei chumbinho de pesca. Tudo. Esse trabalho eu submeti no Festival Dança em Foco. Ele foi premiado na Cinemateca de Paris. Eu recebi uma carta do diretor do festival, falando, olha, a gente está muito feliz de exibir seu trabalho aqui. É uma pena que a gente não pode te trazer aqui para você contar a história desse trabalho pra gente. Eu falei, nossa, ainda bem que eu não tenho nada pra contar. Esse trabalho é um trabalho de verdade, eu fiz em 12 horas. O que é isso? O outro trabalho, eu tenho uma história pra contar. Esse trabalho eu não tenho nada pra contar. Mas é isso. Ele veio pra mim. Esse cano, ele é um cano amarelo fosforescente. Eu peguei uma meia calça branca e forrei, porque eu falei, não, ele não pode ser sintético, ele é um cordão umbilical.
Ele não é uma coisa de plástico fosforescente. Então eu vou forrar de minha causa. Eu comprei as plantilhas de plástico. Não dá pra ver, mas tem uma grama de plástico no chão do Aquabox, porque é um chão de espelho que reflete a luz. Então eu tirei a reflexão da luz. Ele deu temperatura, ele ficou quentinho, ele ficou acolhedor. E a ondinha ficou dançando debaixo d'água. Gente, as pessoas. Salto, O sapato foi uma história maravilhosa. Eu estava andando na rua, passei na frente da loja Melissa e vi uma colaboração da Viviane Westwood, que é uma estilista inglesa, punk, uma pessoa super importante para o movimento feminista dentro da moda, assim, de libertar o corpo das mulheres. Já uma mulher agora do século XX, da segunda metade do século XX, morreu faz pouco tempo. E ela criou um sapato de salto com uma tornozeleira cheia de objetos metálicos, uma coisa meio punk na onda dela. Eu olhei o sapato, custava uma nota. Eu falei, eu vou conseguir um apoio. Aí eu entrei na Melissa e falei, olha, eu sou artista, eu vou fazer um trabalho. Eu queria ver se vocês me dão o sapato. A mulher falou, olha, você vai ter que falar com a diretora criativa e tal. Eu mandei e-mail pra ela. Eu escrevi um e-mail, mandei uma portfólio. Ela falou, tá bom, pode não pegar. E olha, eu fiz esse trabalho em 2011, eu nem tinha portfólio. Eu não tinha nada. Uma cara de pau. Não, Hoje você passa no débito. Tô falando isso pra vocês há tanto tempo. Olha, você chegar num lugar e dizer, aproveitem enquanto vocês são jovens. Porque chega uma idade que se você não tem um portfólio para mostrar, aí, né, filho, desculpa. Mas assim, você ser jovem e falar, olha, eu sou um jovem artista, eu estou fazendo um trabalho dentro de um contexto assim, eu estou trabalhando com uma equipe, eu preciso de um material que você tem, e eu não tenho condições de comprar. Você não quer dar um apoio, eu coloco a sua marca, eu agradeço depois no final. As pessoas dão, gente. Assim, elas podem dizer não, mas elas podem dizer sim. Eu mandei um e-mail para a João Tex e consegui 2.600 camisinhas para fazer um trabalho. Um e-mail. Eles mandaram para mim na minha casa. Olha, não, assim, porque assim, pedir é uma coisa que a gente tem que aprender a fazer. Pedir. Pedir para quem tem o que a gente quer. E explicar por quê. É um exercício que nos coloca assim, não é nem sobre ganhar ou não. É sobre você dizer o que você quer para quem tem o que você quer. É um exercício que a gente tem que fazer. E a mulher me deu o sapato. Eu fui no dia seguinte pegar o sapato. Assim, em uma semana, eu estava com o trabalho pronto. Eu vesti, montei, os caras choraram. O curador falou, meu Deus, vamos convidar não sei quem, vamos fazer uma abertura histórica, essa porra é maravilhosa. Foi um sucesso. Assim, e olha, 2011, eu não tinha o meu trabalho de performance ainda. Assim, se eu fizesse esse trabalho, até hoje eu não superei esse trabalho. Sabia que eu acho que eu já vi ele? É? Eu acho que eu já vi ele. Aonde? Eu não sei, mas no sessão quando eu vi ele. Eu já vi. Assim, incrível. Eu vi que as toalhinhas de teste do vestido foi tudo pra mim. É, o cabelinho, a peruca. Pra continuar. E ele não tá ralentado, viu, gente? O movimento é nesse ritmo mesmo. Então também tem um pouco disso, assim, que movimento eu vou fazer? Não sei. Enquanto eu faço, eu entendo que movimento é. Também a questão do movimento lento me dá essa condição de criar o sentido do movimento enquanto eu faço e não antes de fazer. Entendem? Que a lentidão, quando eu falei disso na faculdade, lá na FAO, eles falaram, não, isso que você está falando, porque eu não tinha muita noção disso. Eu falava, eu me movo devagar. Eu disse, não, isso aí é uma metodologia muito, isso é muito filosófico, que você descobrir o que faz enquanto faz, o lento é essa possibilidade, não é o devagar, não é o fazer devagar e ficar pensando em pizza enquanto está fazendo, não é isso. É você, eu não sei o que isso é, mas eu vou acreditar nisso aqui. E aí o tempo te dá a condição de você criar um sentido para qualquer movimento. Então eu não tinha uma coreografia. Aliás, eu odeio partitura de ação. A não ser que seja uma coisa assim, por exemplo, o trabalho do traje preto, que eu já faço há 10 anos, eu já tenho um vocabulário. Mas mesmo assim, a melhor coisa é quando eu descubro uma coisa inédita. Porque codificar uma forma, a priori,
A não ser que seja uma coisa que você chegou. Aí eu cheguei nessa partitura, porque eu faço esse trabalho há 10 anos, eu percebo que é isso. Agora, começar de uma partitura, de uma coisa fechada, para mim é aniquilante. Assim, eu preciso de abertura, eu preciso de uma estratégia de ação. E ali eu não sei como vai acontecer, eu só sei que eu tenho um processo, né? Então, que é a lentidão. Por exemplo, a lentidão é uma estratégia que eu adoto em muitas performances. Eu já virei quase uma pessoa que tem assim, pode falar sobre isso. Em tempos de TikTok, né? Shorts e Exatamente. vínculos de rapidez, a gente parar e ver tudo isso tão dilatado. Um outro trabalho que eu fiz também, e esse eu fiz em 2023, é um trabalho que eu entendo ele como inédito, porque eu só fiz uma vez. Esse trabalho já foi para muito festival fora do Brasil. Você ficou quanto tempo fazendo? Eu fiquei muitas horas dentro do seguido também, eu nem sei te dizer, acho que assim, durante, tipo, o evento durava assim, das 18 às 22, eu entrava às 4 da tarde, e ficava na aula. Caramba, já pese, já vai. Não, Nossa. imagina só, imagina assim, o que acontecia comigo depois Fluxo disso. respiratório. Não, a respiração ali é fundamental, porque quando você enche de ar, o corpo fica leve e você sobe. Então, jogar com a respiração teve uma hora que eu fiquei muito tempo lá embaixo, pequenininha. Então, para isso, eu tive que manter a caixa torácica vazia e respirar curto. Então, eu fiquei muito tempo conhecendo o efeito da respiração na densidade do corpo na água. A pesquisa era isso, entendeu? Então, foi um trabalho que eu tive a oportunidade de receber muita resposta, sabe? Um trabalho barato, rápido, que me deu muito. Esse trabalho me dá muito até hoje. Até hoje as pessoas me procuram, a gente vai fazer um filme, precisa de alguém que saiba fazer uma companhia debaixo d'água. Quer fazer? Quando você fala, eles pagam, eu vou lá, faço qualquer merda, as pessoas acham incrível. E acham que eu tenho experiência de mergulho, cacete aquático, na verdade é isso que eu fiz há 13 anos atrás. Entendeu? Aí, o ano... Dá pra perceber que vocês vieram do mesmo tamanho. Olha, eu não sabia o que estava fazendo, não é lindo? Então, esse trabalho aqui, na verdade, ele foi gongado no YouTube num pequeno vídeo aqui, porque ele foi tido como erótico. Olha que coisa maravilhosa, eu amo. Gente. Eu amo. Não, é maravilhoso É. o YouTube gongar. Esse trabalho O aqui, YouTube gonga é uma relação. ele gongou isso aqui porque achou que era uma suruba, mas parece, né? Porque ela não é, mas parece, o público viu. Isso aqui também, deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui rapidinho no YouTube, porque esse vídeo vale muito a pena ver. Deixa eu ver se eu vou conseguir achar ele, né? Também tem isso agora, vamos ver. Vamos ver se o meu nome tem peso. Tem, Também. Jogou no Google, deu um monte de coisa. um monte de coisa. Inclusive não vai perceber. Deixa eu ver, eu escrevi ali um que não tem. Então, esse trabalho eu fiz há um ano atrás, ele é ainda bastante recente. Olha aqui, olha os testes, gente, eu pus aqui, olha como eu sou maluca, eu pus o processo criativo no YouTube. Eu ponho tudo. Porque não é para os outros verem, é para eles acessarem. Eu estava criando a roupa. Eu estava criando a roupa sem saber o que ela é, porque eu tive também uma alucinação. Assim, eu falei, cara, eu queria uma roupa que fosse um monte de perna de mulher. Assim. Aí eu consegui uma mulher. Eu não tinha entendido o que era agora que eu tô entendendo. É só ela. Eu falei, cara, agora... Parece uma suruba. Eu achei que era várias pessoas, eu falei assim, nossa, você trabalhou em conjunto com outras pessoas. Ah, Isso não! é diferente. Não, é só você. Então, esse vídeo Esse pode ser próprio. Compreendo! Compreendi. Uma suruba de uma pessoa só. Então, esse aqui vai ter um áudio, ó.
Fez com a gente. Ah, que massa! Então, eu fiz em 2016. Aí eu cheguei lá, tinha uma universidade paga, e cara, então teve uma estrutura, que é a única que tinha, de estúdio de televisão. Aí eu falei, bom, deixa eu aproveitar. Eu não sabia o que fazer no estúdio, mas eu vou aproveitar o estúdio. Então eu fui a algumas sessões no estúdio. E falei, eu quero aprender a editar um vídeo no chroma key. Quero aprender. Então, fundo verde, chão verde, você grava e na hora de editar você coloca a imagem no verde que você quiser e vira um efeito de audiovisual, de vídeo, efeito de vídeo, uma técnica. Eu tinha aula de vídeo dentro do curso de cenário, né, de cenografia. Eu quero fazer um projeto que eu não sei direito o que é, mas eu quero um chroma key, quero aprender essa técnica. Foi uma coisa assim, não sei, não tinha poesia nenhuma. E aí eu falei, cara, eu vou gravar um vídeo, isso foi em 2017. Então ver que estava com as pernas lá no inteligência estava conversando. Ali no meu subconsciente estava conversando comigo. E eu falei, cara, eu quero gravar as minhas pernas, então eu levei um shortinho verde, cor de chroma key, curtinho, botei a câmera fixa e fiquei andando na sala mecanicamente, uma caminhada totalmente planejada. E falei, cara, eu vou fazer esse vídeo. Fiz o vídeo, mostrei o trabalho final, né? Mas isso, não sei, isso aí, por enquanto eu sei. Fiquei com o vídeo guardado, ó. Aí o ano passado me veio as pernas. E aí eu crio a instalação no lugar onde eu fizer, pode ser qualquer lugar, às vezes pode ser um vídeo projetado pequeno, a figura com as pernas e o áudio da caminhada na sala. Então, os três materiais, eles compõem esse trabalho e a montagem pode variar muito dependendo de onde for. Eu posso colocar só esse vídeo, por exemplo, com um vídeo da figura, por exemplo. Os dois vídeos lado a lado são vídeos de vídeo. O trabalho, eu gosto de trabalhar assim. O que é o trabalho? O trabalho pode ser uma ação, um personagem, uma montagem, pode ser um áudio, pode ser um registro de uma ação, pode ser um registro do processo, pode ser um texto. Eu posso gravar os diários, eu edito, viro o texto, eu gravo em voz e boto junto com a pessoa. Eu começo a fazer composições a partir do lugar onde eu tenho a oportunidade de mostrar. O que tem? Vai ser em que ambiente? Aí eu monto ali os elementos que o trabalho tem. Eu trabalho muito nessa lógica. Essas fotos são
artista que fez o vídeo da Undina. Aquele vídeo que a gente viu da Undina, teve aliás, uma menina chamada Gabriela Greve. Ela tem um longa-metragem sobre a Hilda Hilst, chama Hilda Hilst Pede Contato, que é maravilhoso. Ela é uma videoartista. E tem uma questão com o cinema que é muito cruel, né? O cinema é uma indústria de audiovisual muito específica. E ela é uma artista do audiovisual que não produz exatamente o cinema, então ela sofre um pouco para veicular o que ela faz. E ela é uma puta artista. E aí ela me viu fazendo a Undina em 2011 e falou, deixa eu fazer um vídeo desse trabalho maravilhoso, porque a performance acaba semana que vem, você nunca mais vai ver esse trabalho. Então eu vou gravar, eu vou registrar para você e eu compor um vídeo desse trabalho. Eu vou fazer. Aí ela posicionou 3 câmeras e fez esse vídeo que eu mostrei, que é uma parceria. Ele já é uma parceria, porque o trabalho é meu e da Gabriela Greve, que eu tenho uma honra muito grande de trabalhar com ela. Ela foi ver as pernas e fez essas 2 imagens maravilhosas. Maravilhosas. Tem um rosto aqui de alguém vendo. É muito sensível. Muito sensível. Ela é uma puta fotógrafa. Parcerias. As parcerias são muito, muito preciosas. Então, eu acho que assim, de mais coisas que eu Você poderia... não precisa de muitos amigos, você precisa de bons amigos. Então, aí teve um outro amigo que foi... Ah, não, deixa eu mostrar esse aqui, ó. Teve uma... É muito legal quando você começa a fazer alguma coisa, né? Quando você começa a fazer alguma coisa, e aí as pessoas começam a chamar você para as coisas. Deixa eu ver aqui uma coisa. Aqui, ó. Deixa eu tirar o vídeo da caminhada. Não, olha só de pé que coisa maravilhosa, gente. De pé é muito bom, né? Parece um monte de gente, assim, esperneando. A única vez que meu rosto apareceu foi essa vez. Eu fiquei... aliás, eu até quero fazer, para a próxima vez, eu quero fazer uma prótese de cabelo aqui, para poder cobrir com o cabelo contínuo. Porque a rostidade é uma coisa que eu ainda não estou interessada nisso. Eu fiquei pensando, é a primeira vez que eu vejo seu rosto numa obra. Na verdade, no projeto fora de pesquisa, talvez eu entre nessa outra chave da máscara, né? Mas eu andei com esses anos trabalhando nessa chave. Eu não acho que eu vou continuar aí para sempre, né? Mas foi uma fase da minha vida que eu precisei, né? Então, aí teve uma coisa sensacional que aconteceu, que foi assim, teve uma mulher publicitária, e vocês sabem que gente que trabalha com publicidade tem muito dinheiro, né? Gente que circula no audiovisual a partir de uma estrutura comercial, que a publicidade se apropriou de uma linguagem que é artística para uma finalidade comercial. Então é gente que entende muito da linguagem, mas que é muito carente de artistas. Então todo publicitário quer ter um artista por perto. Fica a dica. Então essa publicitária, eu não sei como ela tomou contato comigo, ela viu o vídeo da Undina e ela me procurou e me chamou para fazer uma residência artística dentro do estúdio que ela tinha fechado, com câmera ao vivo 24 horas. E os artistas ficavam lá fazendo o seu processo criativo e ela ficava lá nas publicidades, dirigindo os filmes, olhando ao vivo e falando, nada, o que ela está fazendo? Nossa, o artista está inventando. Ela ficava só observando o processo criativo dos artistas ao vivo online. Olha que mulher maluca. E ela bota uma equipe para documentar também com câmera lá dentro e entrevistar o artista. Então eu passei um mês, imagina, eu estava na rua com meu figurino preto, gente, era só isso que eu fazia. Eu fui para o estúdio e tinha uma equipe de pessoas à disposição para fazer o que eu quisesse fazer. Eu falei, cara, que maravilhoso, uma possibilidade incrível. Aí eu peguei alguns textos. Um deles a gente conheceu na época que a gente fazia cênicas. Eu peguei um texto e eu peguei o corpo, o território do sagrado, que é um texto do Evaristo Miranda, que é um texto muito interessante, assim, hoje até tem algumas críticas, mas ele é um texto que recupera a liturgia judaico-cristã das simbologias do corpo, dentro da cultura judaico-cristã. Hoje eu não pegaria esse livro, com certeza eu estou interessada em outras coisas. Mas naquela época... Mas é uma passagem importante, assim, bem interessante, assim, a simbologia mesmo
os órgãos terem semelhanças internas e terem uma relação simbólica. É bem cristão, bem Ele cita mas é muito até interessante. Ele cita até trechos da Bíblia Sim. que tem a relação do figo com a figueira, do fígado, por que Jesus Sim. sentiu isso. Então, assim, O agenciamento da perna e o cavalo e para onde a gente vai, é muito louco. Assim. é um livro bonito, assim, pra É um gente livro bonito. entender como um bom material poético, né? Assim, se a gente puder... Hoje eu não pegaria nem a pau, assim, eu tenho outros materiais que eu tenho muito mais interesse, mas naquela época era um material que eu falei, cara, com esse livro, aí eu comecei a ler o livro no estúdio, a compilar o material, porque ela falou, olha, você não pode preparar nada antes, é tudo lá dentro. Ah, mas isso aqui eu não sei nem o que é, faz lá dentro. E foi maravilhoso, ela me ensinou muito com isso. Porque eu falei, cara, qualquer coisa no processo criativo merece ser documentado. Então, assim, só o fato de eu estar dentro de um estúdio já me colocava assim, eu vou ler o texto, então eu vou ler com uma mesa branca, eu vou estar com uma roupa preta, assim, tudo eu tinha que estetizar, porque eu estava filmando tudo. Qualquer coisa. E tudo eu tinha que explicar para alguém, mas não era explicar assim, por que você está usando isso, era assim, conversar sobre isso. Entendeu? Então, assim, aí eu coloquei uma mesa branca que dividia o quadro em cima e embaixo, e aí as minhas pernas estavam duas embaixo, e eu ficava lendo o texto e movendo as pernas. Então, ler o texto já virou um problema, tudo era performance. Foi muito intenso, foi uma experiência apaixonante, eu fiquei louca lá dentro, assim, eu queria ir pro estúdio todo dia, era uma loucura. E aí, esse texto começou, assim, eu comecei a ler o texto, mas a história, assim, de entrar no corpo, e assim, é muito curioso como o conteúdo teórico entra no nosso processo criativo, né? Eu acho que às vezes eu fiquei muito cansada do processo criativo, em que a cena tinha que dar cabo de um conteúdo teórico. E eu não trabalho mais nessa lógica, sabe? Eu lido com o livro assim, sabe? Pega o livro, abre em qualquer página, lê quando quiser, depois fecha o livro, sabe? Lê a hora que você quiser, se escuta lendo, grava você lendo, depois escuta, vê se entende outra coisa. Pega uma palavra, pega só os verbos do texto. Se a liberdade de trabalhar com esse material do texto, ele é fundamental. Porque se você falar, ok, esse texto, como é que eu vou fazer isso em cena? Fudeu, o trabalho ele já terminou. Ai, que bom que alguém está dizendo isso. Entendeu? Ninguém acredita em mim. Assim, não importa, porque o texto, ele é um veículo de transmissão que tem as suas próprias configurações. A cena é uma outra coisa. Então, assim, pegar o que o texto diz e botar em cena, eu acho que é uma lógica que não merece ser levada a sério. Eu acho que a gente tem que ler muito. Então, assim, ler, e eu não estou dizendo que não tem que ler, tem que ler muito. Tem que ler muito para olhar um copo de água de plástico e falar, cara, olha essas gotas aqui em fila, eu vejo aqui uma multidão de pessoas. Assim, você tem que estar muito arejado de narrativas de mundo, e os livros são esses veículos. E é uma relação infantil, Não só os de livros. descoberta, É. né? Da criança que diz, embaixo desse carro tem uma piscina. E tem uma piscina. E ele vai dizer tudo o que vai fazer nessa piscina, só tem uma poça. Mas é uma loucura, é você se permitir essa inventividade infantil e ir além dela, porque a artista pega isso e pira nisso num zilhão, assim. Mas é esse disparo do Homo Ludens, né? do ser da criação e do jogo. E se relacionar com tudo como se tudo fosse fantástico. Como quando você descobriu que tio é o irmão da sua mãe. Nossa, é muito louco. Né? É muito louco, vocês lembram disso? Porque quando É você muito tem um irmão, louco. e aí você fala, nossa, ele é meu irmão. E esse cara teve a mesma relação, assim... É muito louco. Porque a descoberta do óbvio, quando você amplia isso na arte, É maravilhosa. Ser capaz disso, eu acho que e isso é uma prática. é uma prática. Você cultiva É isso. só no exercício. E a literatura, eu acredito muito na literatura. Eu não sei se é o único caminho, mas para mim a literatura, assim, eu tenho que ler todo dia, eu tenho que ler pelo menos uma poesia, um conto, um trecho, um fragmento, uma história. Eu gosto muito da literatura, porque
conversa silenciosa, de uma voz vinda de longe, que não é nem mais voz, é só o vestígio de uma fala, assim, é o vestígio de uma transmissão, que vem de um lugar que você nem sabe qual é, está muito longe de você, e conversa dentro da sua cabeça. Eu acho uma coisa sensacional a leitura. Assim. Para mim, a leitura é o disparador de qualquer possibilidade de criação, assim, porque, claro, tem todas essas outras práticas que eu estou falando que elas são fundamentais também, mas elas caminham junto, né? A literatura, ela abre o olhar para tudo. Assim. Você tem a capacidade de fecundar as coisas com o seu olhar. Porque quando você olha para uma coisa e não vê nada, tem uma escassez dentro de você. Quando você olha para uma pessoa e não vê nada, e não consegue fertilizar nada em você, é uma escassez interna que você tem que mexer nisso. Olhar uma pessoa andando é muita coisa. Conversar com alguém que você nunca viu é muita coisa. Porque o jeito, o tom de voz, a gesticulação, a temperatura, assim, o quanto isso abre em você a possibilidade de você imaginar. Né? Assim, a resposta dentro de você que o mundo projeta. O mundo projeta dentro de você um rastro de que tamanho. É melhor que seja cada vez maior. Porque aí você começa a ter condições de ir para a cena com essas coisas. Não com um conteúdo que você tem que dar cabo, entendeu? É outra história. Então, voltando para essa residência artística, eu fui lá para o estúdio, ainda muito em relação àquele trabalho dos encarnados, você vê que aparece o mesmo procedimento, mas dentro do cubo branco. E aí foi muito legal, porque eu pude trabalhar com luz, a gente estava falando do carro, né? Eu falei, cara, a diretora lá do programa falou, você não quer colocar uma prancha suspensa para você poder balançar, já que você está pensando nisso do corpo, não sei o quê. Falei, cara, ela vai gastar toda uma grana, vai ficar o estúdio fechado, não vou poder trabalhar porque o técnico vai vir montar a estrutura que ela está falando e eu só quero menos, entendeu? Menos. Aí eu falei, não, eu só vou trabalhar com luz. Então eu vou transformar esse espaço que é fixado, branco, em outros espaços a partir da iluminação. E aí eu fiz esse vídeo branco, que eu chamo de nascer, e aí eu estou sentada numa base e fico me movimentando e tem um áudio. Esse áudio eu tenho muito orgulho de ter gravado, são os corpos lá de Ulique, lá da comunidade do Alentejo, lá de Portugal. Então, assim, é um trabalho que eu tenho como fotografia, assim, ele está completamente fora já, assim, no estúdio eu tive a oportunidade de flertar com esse suporte, assim, porque não é mais a presença do público aqui, é como que eu vou recortar o que está acontecendo aqui. Então eu tive que aprender isso, porque eu pensava, eu vou fazer uma coisa, tal, aí chegava no vídeo, o vídeo era outra coisa, o vídeo não era o que eu tinha pensado, porque ele recortou só uma parte do meu movimento e virou aquilo, entendeu? Então eu tive que aprender a entender que o vídeo é um suporte que tem os seus próprios dispositivos, assim como o texto é um suporte em si, tem a sua maneira de transmitir. O audiovisual é um suporte que tem os seus mecanismos. Então, o enquadramento, a composição da imagem como tela plana, porque quando a gente pensa em imagem, a imagem é um conceito, na verdade. Né? Tem a imagem do nosso sonho, tem a imagem da imaginação e tem a imagem feliz. Aí eu comecei a sobrepor. E tem a imagem película, que é a imagem plana, que é diferente da imagem, por exemplo, daquela figura com as pernas, que ali é um tridimensional que está em movimento, mesmo no registro, a gente vê a tridimensionalidade. Aqui a gente não vê a tridimensionalidade. Olha o projeto dela aqui. Essa mulher me ajudou pra caralho, porque ela acreditava em mim, entendeu? Eu chegava e falava, Joca, e ela vindo, assim, um monte de reunião, elas publicitárias, assim, confirmando esse tempo, de um site pro outro, e ela ligava à noite, assim, o que você está precisando? Cara, tá incrível, hoje você fez um vídeo branco, você ficou maravilhoso, eu ficava muito lisonjeada, porque a mulher era audiovisual, e eu não, entendeu? Só que eu consegui fazer uma mágica, foi muito
eu acho que teve ali uma coisa muito... E às vezes a gente faz coisas que demora para resultar, entendeu? Você faz um negócio, você fala, isso aqui, você demora anos para olhar para aquilo e falar que aquilo é alguma coisa, sabe? Isso rola também. Mas nesse caso, eu acho que eu tive uma condição ali de executar um trabalho com poucos recursos, que foi a iluminação, que, olha, eu fiz uma textura lá atrás. Vocês estão vendo que tem um foco branco? Então, assim, criou uma camada, e eu fiz isso com papel ali na hora, sabe? Montei e falei, não, eu não quero um chapado branco, entendeu? Essa figura está de útero. É meio ovo, né? Então assim, como é que eu vou dar a dimensão da textura num espaço branco com luz que não é colorida, entendeu? Aí eu consegui chegar a ela e falou, nossa, essa luz tá incrível, como você fez? Porra, com papel, lá, caralho. Aquela turma ela gasta dinheiro pra fazer, né? Aí a gente não. Então assim, eu mostrei esse trabalho, eu fiz na época que eu tava fazendo, quando eu ganhei a bolsa de pós lá na Belas Artes, e o curso começou, eu comecei a residência artística na conversa. Foi uma coisa conjuminada maravilhosa, porque eu passava o dia inteiro no estúdio, a mulher me deu uma bolsa, né? Eu falei, olha, eu não consigo ficar no estúdio horas, eu sabia que eu estava ligando com uma pessoa que tem dinheiro, então também... Eu não gasto material, mas preciso comer. Eu não posso, assim, se eu não ganhar nada, assim, desse jeito, eu fico aqui 4 dias, não dá mais que isso. Ela, não, vamos criar uma estrutura para você fazer um trabalho. Eu falei, bom, então, ela me deu um bom cachê e eu fiquei um mês lá disponível para fazer isso. Eu ia à noite na aula de cenografia, eu tinha aula, tinha coisas que a gente não usava amanhã. Foi muito casada a história. Eu trabalhei muito, assim, foi um mês que eu trabalhei pra caralho e eu produzi coisas que até hoje eu tô reverberando, entendeu? Aí teve o vídeo 2, que é o Gostar, que foi o primeiro vídeo, assim, mais figurativo, mais começo, meio e fim que eu fiz nesses anos todos. Que também, na verdade, o áudio, pra mim, é um grande problema. Eu não gosto do áudio, não vou colocar. Então, porque esse estúdio, aí depois eu fui saber, a Bossa Nova Filmes, que é uma produtora de cinema, que aliás faliu, né? Hoje já não existe mais, mas nessa época eu estava lá trabalhando. Eles tinham um estúdio vazio, porque o estúdio tinha problema de áudio, eles não conseguiam gravar nada lá. Aí a Joca, que é essa publicitária, ocupou o estúdio com esse projeto. Então tudo que a gente gravava nesse estúdio tinha problema de áudio. Não dava para usar áudio direto, que é o áudio captado em cena. Não dava para usar. Então isso foi uma condicionante, porque aí eu tive que produzir áudios para as cenas que eu fazia. E na época eu não consegui produzir áudios tão interessantes, né? Aquele eu aproveitei um material que eu tinha, lá dos porcos. Esse aqui eu não vou nem compartilhar depois, se vocês quiserem, vocês verem. Mas, através do livro, olha só, o livro lá do Corpo, Território do Sagrado, tinha umas passagens sobre desejo, sobre... Eu falei, cara, olha só, a gente tem que ter muita liberdade quando a gente vai fazer processo criativo, porque interessa que a gente tenha muita intimidade com o que realmente a gente é interessado em fazer. Você tem que ter muita intimidade com você para ter um processo criativo que você consegue formalizar, dar forma para uma coisa que cria um sentido profundo nas pessoas. Aquilo tem que fazer sentido para você. Então, assim, se você fala, cara, esse texto eu acho muito legal, como é que eu vou colocar ele em cena? Você tem que se perguntar por que esse texto me chama, por que eu gosto desse texto. E aí você vai ver que você vai criar um outro texto, que é um vínculo do seu repertório que esse texto desperta. Já não é mais sobre esse texto, é sobre o que ele disparou. Então, esse trabalho me despertou uma memória que eu tenho, que é o prazer das frutas. Assim, eu tenho uma coisa desde criança de comer fruta, eu acho muito delicioso. Assim, eu sou fanática por fruta. Fanática, assim, louca. Eu amo a feira, eu vou na feira toda semana, eu adoro os feirantes, a minha família é de feirante. Então eu via os meus tios com as caixas de tomate, eu ficava encantada com os tomates. Então a coisa da fruta me interessa muito. Então, lendo o livro do Corpo, Território do Sagrado, ele falando do desejo, ele nunca fala de fruta no livro. Mas eu falei, cara, eu acesso isso que ele está falando com fruta. Então é fruta que é a minha cena. E é muito louco, né? Porque a base do Velho Testamento é uma mina que comeu uma fruta. Não é à toa. Tudo começou com uma mina comendo uma fruta. Toda desgraça. Eu nem tinha
coisa da maçã, porque eu também nem fui na maçã. Aí, na verdade, esses vídeos que eu estou mostrando aqui para vocês... Sai com casca e tudo. Luana é assim. Não, gente, e olha, esse vídeo... Eita, força, Maga. Não, esse vídeo me levou longe, gente. Esse vídeo teve um cara que viu, um curador de um festival em Cabo Verde, e ele falou, eu quero que você faça 2 trabalhos. Eu fui no seu portfólio, coisa de Facebook, gente. Coisa de Facebook. Olha aí. Postei um dia um negocinho, ele falou, quem é você? Gostei de você, vou ver teu... Me manda um link do seu portfólio. Eu já tinha tudo no online, que também tem isso. Eu vou organizando. Eu nem divulgo, mas eu vou colocando. Daqui a pouco, eu mesmo organizar, já organiza a minha cabeça também. Você vai olhando para os seus próprios registros, para os seus documentos, e você fala, cara, esse trabalho aqui que eu estou fazendo, conversa com isso aqui que eu fiz há 10 anos atrás. Tem um link aqui. Então, o próprio documento te vai dizendo também. Então, por isso que eu monto o site, entendeu? E aí o cara viu e falou, não, tem um festival de teatro aqui em Cabo Verde, a gente dá toda a infraestrutura, você vem pra cá, é caro ir pra Cabo Verde. Te dá hotel, te dá alimentação, te dá tudo. E você vai fazer 2 trabalhos aqui, a gente quer o Partir, que é o terceiro que eu vou mostrar pra vocês depois, e esse da Manga, que a gente gostou muito. Eu falei, que bom. Só que assim, era um vídeo, num estúdio, eu usei esse colã que eu tinha, já nem tenho mais. Assim, o trabalho não existia do ponto de vista presencial, ele era um vídeo. Porque eu controlei a luz, como é que eu crio isso aqui em cena? Fudeu, eu vou ter que fazer, como é que é? Voltar de uma técnica, como é que eu vou fazer isso aqui? Fui com abacaxi, o cara me botou um abacaxi na mão. Quando o cara me convidou, na verdade me deu um problema, porque eu falei, cara, eu não vou ter dinheiro para produzir alguma coisa, porque para ele é um trabalho pronto e é um trabalho que não existe. Como é que eu vou fazer isso na frente do público? Aí eu falei, olha, beleza, eu vou. Só que eu quero levar os encarnados, que é um trabalho que eu já faço. Aí eu mandei o vídeo e ele, tudo bem. Eu falei, eu quero fazer esse trabalho aí. E eu quero dar uma oficina, que qualquer lugar que eu faço, para mim é um pressuposto. Porque a oficina eu entendo como uma possibilidade de eu conhecer as pessoas do lugar onde eu estou. Eu não ensino nada nas oficinas, eu crio um contexto para que as pessoas narrem o lugar para mim. Imagina, eu saio de lá, a paisagem. Então, claro, eu dou uma boa prática de corpo, que as pessoas, atenção e tal, e aí daqui a pouco vamos criar um jogo aqui que é o seguinte, tem um espaço cênico, a gente vai caminhar primeiro, então a gente vai, para onde a gente vai? Escolham 3 lugares para a gente ir, vocês que conhecem aquele lugar, a gente tem que ir para um lugar, vamos levar, então a gente vai fazer uma caminhada juntos, a gente caminha por esses lugares e cria umas durações, umas permanências nesses lugares, onde a gente não conversa. Eu distribuo uma folhinha de papel para as pessoas fazerem um jeito de observar que eu aprendi fazendo lá na comunidade portuguesa, da coisa do girar. Então eu dou esse objeto para que as pessoas observem a paisagem no enquadramento. Falo do enquadramento. A oficina é isso. E dá muito certo, gente. Onde eu vou, as pessoas ficam... É muito legal. E o Partir, aqui que o cara falou, porque Cabo Verde é uma cidade portuária. Eu ganhei. Cabo Verde é a costa da Guiné. É um país, é um arquipélago de 10 ilhas. E é um clima desértico. Era os portugueses paravam as embarcações para poder misturar os povos africanos. Era um QG de escravidão. Era colônia até os anos 80. E aí você vê que não tem nenhum projeto colonial lá, que não tem riqueza de água potável, não tem solo, não tem plantar, então eles nem se ocuparam de fazer o direito, só tem a casa de moeda, de comércio, que é o centro cultural. E a comunidade vive assim, não, né? Assim, tem um mercado público que é todo disponível e a galera vem comida lá de fora, mas assim,
alimentos muito precários, porque não tem condições de produzir, então não tem fruta, tudo a comida é muito pouco. Gente, Cabo Verde, depois eu tenho esse áudio aqui, tem uma história boa desse áudio. Cabo Verde, gente, aconteceu coisas que vocês não podem imaginar, assim, de vinho, assim, foi muito pesado, assim, foi muito pesado, tá lá, ver a realidade daquele lugar. E uma galera musical, assim, a cantoria, não, todo mundo canta o tempo inteiro. E o canto deles é uma coisa toda, criança cantando, uma voz absurda. Assim, eles são musicais, assim, full time, assim, é só música, é só sobre cantar. Todas as pessoas. Então, assim, eles vão andando na rua juntos cantando. É uma coisa alucinante, você fica passado, assim, porque eles são apaixonados por cultura e esse festival rola há 30 anos lá. Então, eles são apaixonados por teatro. Não, gente, olha, Cabo Verde, nossa. Eu tenho até hoje amigos lá, porque eu dei essa oficina, que é uma experiência de troca. E aí eles encontram os lugares, contam a história dos lugares. Tem uma escritora lá muito importante, é uma escritora? Tem a Cesária Évora, que é a cantora. Que é de Mindelo, que é essa ilha, uma das 10 ilhas, né? Mas eu não sei se eu me lembro de alguma coisa de alguém que Da ganhou, literatura, pode ser. que ganhou um prêmio importante de literatura. Eu acho que eu sei quem é. E Cabo Verde é um país, assim, que nem o Oriente Médio, comparável ao Oriente Médio, que tem o maior número de evasão, as pessoas vão embora de lá, porque não tem condições de nada, não tem condições de absolutamente nada. Todo mundo que está lá ou canta, ou vive de teatro, ou faz teatro, e vive precariamente, assim. É uma coisa. Não, assim, eu fui convivendo com um monte de gente de lá local e tal. Depois, no final do festival, eu acompanhei o cara que dirigia para levar as pessoas em casa. Eu falei, deixa eu ir com você, para eu circular e para eu ir até a casa das pessoas. Onde é que eu fui na casa das pessoas e vi que metade da casa da pessoa não tem telhado? É esse o nível. Entendeu? Tipo, casa sem telhado. As pessoas moram numa parte da casa que é coberta, o resto é descoberto, é muito louco. Que não tem acabamento, alvenaria, assim, é tudo só tijolo e Não chove. seco, deserto. Não tem telhado, entendeu? Não, é uma coisa assim, alucinante. Bom, só que é um porto, tudo vem do mar, a comida, a água, tudo. Todo mundo trabalha em carregamento de carga, todo mundo é estimador. Muito louco. E ele falou, esse trabalho do partilho, eu falei, gente, isso aqui não é absolutamente nada. Eu simplesmente fiz a luz azul, já estava terminando, né? Não, é o meu último. Essa temporalidade desgraçada. Eu vesti o traje preto da performance de rua. Eu falei, vou fazer só uma silhueta. E eu ganhei o áudio de uma amiga, da minha amiga radialista, que me ensinou a gravar. Ela me presenteou com uma gravação do Porto de Vancouver, lá no Canadá, dos navios, dos aviões. Uma gravação que nem ela fez, foi de pessoa de lá, foi pra ela fez essa aqui, ela me deu, olha, eu falei, eu amo esse áudio. E eu criei um vídeo, deu com aquele figurino, parte daquele figurino, fiz eu improvisei alguns movimentos com fundo azul e uma trilha.